4 desaparecidos no Brasil, porque aí o governo argentino ficou pressionando o governo brasileiro, que não tinha incluído esses nomes. Suzana, tem uma que chama Suzana. Bom, não adianta, que eu não vou lembrar os 4 nomes agora, só pegando o dossiê. O senhor Campilho, Mônica Binstock, Lourenço Ismael Vinhas, Mônica Suzana Pires de Binstock, Mônica Binstock, Horácio Campiglia, Lourenço Ismael Vinhas, faltou um, o outro não vai sair. Mas o Jair tinha esses nomes, por que ele nunca passou para nós? Nós não tínhamos. Ele tinha assim anotações de um senhor Campiglia, uma coisa assim que eu tinha de anotações de desaparecimentos argentinos aqui, mas não sabia quem era. Depois nós tivemos outros nomes, né? Mas na época não tinha. Aí ele mudou a lei. Só que eu, por exemplo, era absolutamente contra que os familiares participassem nessa lei. E eu tive não só que engolir, como eu tive que virar representante dos familiares, que na época eu era uma unanimidade, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, eu arrumo 2 votos, mas na época eu era uma unanimidade no meio dos familiares, no meio das entidades que tratam desse assunto. E eu acabei tendo que aceitar virar representante dos familiares. Mas essa comissão fez um trabalho muito além do que eu esperava e da minha expectativa. Porque, assim, em relação aos desaparecidos, não. Em relação aos desaparecidos, a lei diz que fulano de tal morreu no ano tal, de acordo com a lei tal. Os atestados de óbito são assim. Fulano de tal morreu no ano tal, de acordo com a lei. Tem que ter o ano, porque o cálculo não era único o cálculo. Essa foi uma batalha que a gente fez com o Zé Gregório, e ele aceitou que tivesse equidade, né, entre as indenizações. Então, tinha um mínimo, era calculado pela idade. Foi um mínimo de 100 mil e o máximo foi lá, sei lá, 140 mil, que eu acho que foi uma menina que desaparece lá na Bahia. Que eu acabei de esquecer o nome dela também. Quem te viu, quem te vê. Então, isso aí foi uma grande batalha que a gente fez, porque a gente não queria dinheiro, né? Então, a gente queria outro tipo de reconhecimento. Mas, em relação aos casos que a comissão tinha que examinar, isso nós tivemos que provar. Aliás, eu achava que isso, pelo menos o ônus da prova no governo Lula ia cair, também não caiu. O ônus da prova era nossa. Nós é que tínhamos que provar que as versões oficiais de suicídios, atropelamentos e tiroteios eram mentirosas. E com todas as críticas que a gente tinha à lei, isso aí foi uma coisa super importante do meu ponto de vista. Nós fizemos um trabalho que a comissão CNV depois só pegou, né? Porque aquele trabalho ali quem fez foram os processos dos familiares, que a gente tinha que ter essas provas. Nós fomos atrás das provas, nós mudamos a versão oficial de algumas pessoas, indo atrás das provas, atrás de documentos, de fotos, de depoimentos. Foi um trabalho insano, insano. Nós fizemos aquilo sozinhas, eram os familiares, a Yara Xavier Pereira, que morava em Brasília. O Miguel Reale aceitou que ela fosse minha assessora na comissão, então ela fazia parte da comissão junto comigo. Durante 10 anos que eu estive na comissão, ela ia junto. A Crimeia, que o general Oswaldo Pereira Gomes, que fazia parte da comissão, conseguiu com o Maluf liberar a Crimeia, que a Crimeia era funcionária da Prefeitura de São Paulo, ela é enfermeira, e fosse ser disponibilizada para a comissão, porque a lei previa, né, pedir funcionários municipais, então a Crimeia ficou direto. Nós 3 trabalhamos direto nesse assunto, muitos outros familiares ajudaram, mas não teve ajuda de advogados, de ex-presos, nada. Quem fez o grosso desse trabalho
fomos nós. E foi muito difícil, muito horrível. Nossa, eu fui parar uma vez na, na, na tomar soro lá na emergência da Câmara. Foi muito, muito difícil, muito horrível, assim, a gente ter que olhar as fotos e examinar as fotos com lupas, com lentes, para ver marca de algema, marca de tortura, por onde a bala entrou, por onde deixou de entrar. Foi muito difícil. E esse foi o grande mérito dessa comissão. Eu me lembro que até eu sair, eram 132 vezes a gente tinha provado a mentira da ditadura nas versões oficiais. Depois que eu saí, isso ficou, não ficou igual assim. Tanto que aprovaram um caso, por exemplo, que eu teria votado contra, que era um caso aqui do Rio Grande do Sul, que eu que estava montando investigar. E a comissão aprovou sem nem ir atrás, e a pessoa não morre, não era desaparecido político, tinha sido um preso político, mas não era desaparecido. Os critérios depois não foram os mesmos que a gente usou, que a gente fez aquilo com muita rigidez. Mas a Comissão Nacional da Verdade partiu daquilo ali, daquele trabalho. Em poucos casos ela foi além, que é uma grande mágoa que a gente tem, assim, que apesar de, claro, da importância que ela teve para a história do Brasil e a forma como isso foi difundido, muito mais efetivo, foi muito mais efetiva a difusão disso do que o da comissão especial, ela tinha que ter ido muito além, do meu ponto de vista. Né? Ela, no Chile tinha um chamamento bancado pelo governo na TV, dizendo: você conhece alguém que foi desaparecido? Você conhece alguém que é testemunha? Tinha uma participação do governo nisso. Na Argentina, os familiares ficam numa sala, não sei se ainda ficam, né, mas ficavam no começo dos processos, numa sala junto da própria CONADEP, e depois nos processos, nas audiências jurídicas, para orientar. Porque quem é que sabe mais desse assunto do que nós mesmos? Ninguém, entendeu? Eu, nessa época, sabia de cor absolutamente tudo. Por isso que eu fico reclamando da minha memória, porque eu tinha que ter esse dossiê na minha cabeça. Eu estudava os casos que iam ser votados na comissão. Então, além dos que eu apresentava, eu tinha que estudar os que os que iam ser votados, né? Porque era voto a voto ali. E foi ali que eu conheci o Miguel Reale, e ele teve uma participação fundamental ali, né? Naquele começo, inclusive indo além do que o próprio Zé Gregóri ou o Jobim imaginavam. Eu tinha o celular do Jobim, ligava para ele: alô, ministro, estou aqui no Araguaia, quero entrar na reserva indígena. Para tu ver a diferença, os ministros do PT, o Tarso Genro nunca recebeu os familiares. O Zé Eduardo, nós até fomos com ele numa quebrada ali, pedir um negócio para ele, mas também não foi uma audiência assim com os familiares. Com o Lula a gente nunca teve. Logo no começo do governo Lula, quando houve, na metade do ano, julho, eu acho, a sentença da juíza Solange Salgado em relação ao Araguaia, não sei se tu lembra disso, os familiares tinham um processo na justiça interna, desde muitos anos atrás, para o reconhecimento dos desaparecidos no Araguaia. E naquele começo do governo Lula, se não me engano foi em junho ou julho, a juíza deu uma sentença sobre isso, reconhecendo os desaparecidos, e o Lula recorreu da sentença. Na época, a gente achava que ele não ia recorrer da sentença, ou que ia ser um recurso assim, assado, e o recurso que foi feito foi pior do que os da ditadura, porque levantava suspeição sobre os desaparecimentos, quem sabe não morreram de leishmaniose, não sei o quê. Horrível, horrível. Eu fiquei doente ali, doente, de cama.
Na época, o Márcio Tomás Bastos, que eu nem conhecia, ligou para mim para me dar notícia que o Lula ia recorrer, porque ele, o Nilmar Miranda e o Zé Dirceu tinham se posicionado publicamente contra o recurso, contra o fato que o governo recorresse, mas a palavra era do Lula. E provavelmente o Zé Dirceu disse para o ministro ligar para mim. Nossa, eu xinguei tanto com ele que até hoje tenho vergonha, porque eu xingava ele no telefone, xinguei muito. O Zé Dirceu foi a favor, foi contra. O Zé Dirceu foi contra. Se alguma pessoa tentou fazer alguma coisa por este assunto, foi o Zé Dirceu. Além do secretário de Direitos Humanos, que foi o Nilmar, não sei o que, o Zé Dirceu nos recebeu mais de uma vez, tentou intermediar nossa audiência com Lula, sempre foi a favor da abertura dos arquivos.